livro de Juízes. Juízes é no Antigo Testamento. Você vai passar todo o Pentateuco. O que é o Pentateuco, pastor? São os 5 primeiros livros. Depois tem o livro de Josué. Depois tem o livro de Juízes. Capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 2. Vamos lá. Juízes, capítulo 13, versículo 2. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. É isso também? Está escrito na tua Bíblia aí? Você crê nessa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração e nós vamos pedir ao Senhor que através do Espírito Santo de Deus, Ele traga, amados, a revelação dessa palavra para a nossa vida. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? É o que nós vamos descobrir nessa manhã. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a tua palavra, meu Deus, foi lida, ela vai ser ministrada agora ao teu povo, vai de encontro a cada vida que está aqui, tira todo impedimento, toda barreira, e fala, meu Pai, poderosamente nessa manhã, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte, aplauda forte, bem forte ao Senhor, no nome de Jesus. Pronto, toma o teu assento aí, toma o teu assento, já olhe para essa pessoa que está do teu lado, olhe lá no fundo dos olhos dela e fale assim para ela: não converse comigo. E você também não converse com essa pessoa. O Manoá, essa palavra, amado, significa lugar de descanso. Essa época da história, para essas civilizações, quando a mãe ou o pai colocava o nome da criança, tinha um significado. Então, Manoá significa lugar de descanso. E a esposa dele, que a Bíblia aqui não fala o nome, era estéril, como outras mulheres também da Bíblia. Para essa época aqui, uma mulher que era estéril era considerada uma mulher amaldiçoada. E o seu esposo teria o direito de ter outra esposa, para que desse filho para ele, porque essa, amados, era a cultura, para que tivesse descendência. Isso era muito importante, a descendência da família. Mas aquela mulher não dava filhos. Vamos dizer que essa mulher entrava no supermercado, numa farmácia, uma pessoa batia na outra: essa mulher aí não tem filhos não, ó. Irmãos, só quem sabe, amados, e já viveu algum tipo de preconceito, sabe o que é isso. De alguém olhar para você e você nota aquela pessoa com preconceito porque você tem algo ou deixa de ter. Mas não ter filhos era a pior coisa que poderia acontecer com a mulher. A coisa mais importante para a mulher nessa época era dar filhos para o seu esposo. Era 2, era 10. Eu imagino no Dia das Mães, vinha a família, trazia os filhos, o seu sobrinho chamando ela de tia. Dói, irmãos, dói no coração. As pessoas que estão ao teu lado, elas talvez nem percebam, mas dói quando falta algo na nossa vida. Mas esse anjo, e o anjo aqui está com A maiúsculo. Na tua Bíblia também está, irmãos? Tá? No versículo 3, ó. E o anjo do Senhor, está com A maiúsculo ou não? Tá, né? Em algumas Bíblias está. Isso aqui era o próprio Deus, tá bom?
Por que que tem o nome anjo? Porque para eles, irmãos, essa época aqui, o escritor, eles não tinham entendimento quem era aquela pessoa. E essa pessoa aqui estava na forma humana. Era uma teofania. Já imaginou, você está trabalhando na tua casa, vamos dizer que essa mulher cuidava da casa, estava engomando a roupa do esposo, ou fazendo a comida. Essa pessoa chega, olha, a senhora é estéril, mas eu tenho uma boa notícia. A senhora vai dar um filho para o seu esposo. Então essa seria a boa notícia. O que ela fez? Ela foi até o seu esposo, Manoá. A melhor notícia possível. Manoá, fale, filha. Olha, veio um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor? Uma pessoa especial. Mas ele tinha asas? Não, não tinha. A gente imagina logo um anjo com asas. Sim, o que aconteceu? Olha, ele falou que eu vou dar um filho. Um filho. Mas você é estéril. Mesmo mocinha. Nunca aconteceu tanto tratamento que você fez. As clínicas que nós pagamos. Nunca deu certo. Não, mas olha, ele falou a verdade, eu creio. Aí o Manoá, tá bom. Ele creu também. Aí ele ora ao Senhor, pedindo para que esse anjo aparecesse de novo, para falar para ele. Era uma notícia tão impressionante, irmãos, que fica até difícil de acreditar, não é assim? Não sei qual é a boa notícia que você quer. Pastor, é uma notícia tão maravilhosa que eu tenho até medo de receber, porque é difícil de crer. Vamos ver aqui. Versículo 8. Capítulo 13, ainda do livro de Juízes, versículo 8. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviastes ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Olha, ele estava preocupado aqui com a criação do menino. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Às vezes, o que acontece não é só comigo, é com o ser humano, com você também, qualquer pessoa. É que nós só valorizamos as coisas quando nós perdemos ela. Então, a primeira preocupação que ele tinha era: como eu vou fazer para cuidar dessa criança? A bênção de Deus, amados, tem que ser uma coisa valorizada na nossa vida. Deus, ele vai te dar? Vai, mas você tem que saber como cuidar da tua bênção. Quem está entendendo isso aí? Você tem que valorizar as coisas. A família, a saúde, o emprego. Como eu falei para você, uma pessoa desempregada é a pior coisa que pode acontecer. Mas será que você valorizou o emprego que você tinha? Pastor, mas eu ganhava pouco, irmãos. Pior é você estar desempregado. Se o teu emprego você não está ganhando bem, o que você tem que fazer? Faz um curso técnico, procura se especializar, ou na tua área, ou em outra área, mas não desvalorize o emprego que você tem. Quando você conseguir outro, aí é que você tem que sair daquele. E não virar as costas, irmãos, para quem ajudou você. Isso aí se chama ingratidão. Aquele emprego pode ser o mais simples possível, mas é o que você tem. Então valorize e agradeça, amados, aquilo que Deus ele te dá. Vamos voltar para cá. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviastes ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá
E o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu, e noticiou ao seu marido e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Vamos falar que o Manoá estava no seu trabalho. Lá vem a mulher dele correndo. Ah, meu Deus, de novo. O que aconteceu dessa vez? O homem voltou. O anjo voltou. Aí ele foi também lá, correu também. Vamos ver. Versículo agora 11. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a essa mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará a ela. De tudo quanto procede da vide, não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado, guardará. Essa criança seria um nazireu. Pastor, o que é um nazireu? É uma pessoa consagrada a Deus. Seria quem? Quem era o filho do Manoá? O Sansão. Essa criança aqui que iria nascer era o Sansão, que tinha uma força sobrenatural. Mas a mãe dele era como a Sara, era como a Ana. Lembra da Ana, que também era estéril? Que para o seu filho nascer ela teve que fazer um voto ao Senhor. A mãe do Sansão também era estéril. Então ele nasceu também, amados, de uma forma sobrenatural. É como um milagre que nós precisamos. O que eu preciso, pastor, é sobrenatural. O que eu preciso hoje, o que eu vim buscar na casa do Senhor, é sobrenatural. Eu pergunto para vocês: o Manoá e a esposa deles creram na palavra ou não? Creram ou não creram? Eu pergunto para você: você crê? Quem crê aqui, levanta a mão. Mas tem que ser levantado assim, ó. Cadê? Vamos fazer o seguinte então. Pergunte para essa pessoa aí. Pergunte para ela assim: você crê? Pergunte aí. Qual foi a resposta? Foi só um. Amado, se você não crê, nada vai acontecer. A fé é o elemento mais importante. A palavra já está sendo ministrada, mas a minha fé, eu tomar posse daquela palavra, é o mais importante. As pessoas que moravam, que viviam na época do Manoá, eram pessoas incrédulas. Olha o versículo 1 que diz, ó: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Amados, era uma opressão grande, 40 anos. E as pessoas desse país aqui, ó, tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, o convívio deles não eram pessoas de fé, mas eles tinham fé. Por isso que eles foram escolhidos para cuidar daquela criança. Olha, seu anjo, como eu faço para cuidar dessa criança? Olha, ele é um nazireu de Deus. Ele é consagrado ao Senhor. E aquele casal, amados, cuidou da melhor maneira possível do seu filho. Olha o que a Bíblia diz aqui. Se você tem filhos, amados, cuide. Provérbios 22. Não desmarque ainda o livro de Juízes, nós vamos ler ainda. Provérbios 22, versículo 6. Quem encontrou, diga amém. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Pastor, mas o Sansão
Ele foi muito desobediente. Foi sim. Mas não foi a culpa dos pais. É como o Senhor, irmãos. Ele nos deu a vida, nos deu até a salvação, mas a pessoa é desobediente, é uma escolha dela, não é a culpa de Deus. Você pode criar os teus filhos, e deve criar, com instrução. Agora, quem vai fazer as escolhas é Ele. Ele é que vai ter a responsabilidade. Por isso que a salvação, irmãos, é uma coisa individual, mas não quer dizer que eu não vá fazer o melhor para os meus filhos, ensiná-los. Agora, quando a Bíblia diz ensinar, não é simplesmente eu falar para ele o que deve fazer, eu tenho que fazer. Eu tenho que dar o exemplo. Se você fala para o teu filho que não deve beber, mas você bebe na tua casa, se você fala ao teu filho que não deve fumar, mas você fuma na presença deles, a proporção é que essa pessoa vai seguir por esse caminho, irmãos. Não quer dizer que vai ser assim. Há aquelas pessoas que ficam fora dessa regra, mas a base, amados, é essa: instrui o menino em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ele aqui, o Sansão, vamos voltar. O Sansão tinha um propósito na vida dele. Aqui o versículo 5, ó. Qual era o propósito? Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Não poderia cortar o cabelo do Sansão, mas nós sabemos o que aconteceu. Ele perdeu tudo por causa da sua desobediência, mas os pais não tiveram culpa. Aqui no capítulo 14, vamos dar um exemplo aqui. Ele queria, porque queria se casar com a Filisteia. Olha aqui, ó, capítulo 14, versículo 2, ó. E subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher de Tina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, toma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem em todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Compreendeu? Então nós devemos honrar também aos nossos pais. Quantas pessoas, amados, vivem uma vida errada e sofrem, fazem suas famílias sofrer porque desobedeceram os pais. É um mandamento do Senhor. E quando você é um bom filho, você vai ser um bom pai também. Alguns casos fogem à regra, fogem sim, mas a base, amados, é essa. Mas vamos voltar para o manual. Vamos voltar para o milagre, que isso é que é importante nessa manhã. Aquele anjo prometeu àquele casal: olha, você dará um filho. Mas aquela mulher era conhecida como estéril. Olha só, era estéril. Dói, irmãos. Olha, mas você não dá certo não, hein? Olha, mas você é um desempregado. É ruim ouvir isso das pessoas. A senhora é estéril, mas a senhora vai dar um filho. E aquela palavra, amado, se cumpriu, porque o nosso Deus é fiel. Amém, isso. Procura aí, Evangelho de Lucas. Nós vamos ler um versículo e nós vamos orar ao Senhor. Aí você vai falar para Deus qual é a boa notícia que você quer nesse dia. Capítulo 1 do Evangelho de Lucas, versículo 37. Se você quiser grifar aí na tua Bíblia, grife, ó. Olha o que diz: porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Quem imaginaria que você estivesse na casa do Senhor numa manhã de domingo como essa?
Nem eu, pastor, imagino. Mas aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Agora, eu tenho que ter fé. Quando aquele anjo falou para aquela mulher, irmãos, ela creu. E foi até o seu esposo: olha, Deus vai me dar um filho, Manoá. Ao Manoá, a princípio: tem certeza, minha filha? Tenho certeza. Quem foi que falou para você? Foi um anjo. Cadê ele? Ah, ele já foi. Aí ele orou ao Senhor: Deus, manda esse anjo de volta, para que ele confirme ao meu coração essa palavra. E eu quero saber também como eu vou criar essa criança. Não temos filhos. Aí Deus mandou o anjo de novo. E o anjo falou: olha, o senhor vai criar assim, assim, assado. E ele obedeceu ao Senhor, porque ele creu na palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte, no nome de Jesus. Bem forte, irmãos. Glória a Deus.